salvaguardadas, ou melhor dizendo, obedecidas pelas igrejas locais representadas numa assembleia, ou esse caráter deliberativo de uma associação não necessariamente atinge a decisão que deixa a igreja livre para tomar, para seguir ou não aquela decisão. A minha pergunta está querendo dizer o seguinte: em um certo sentido, a associação ela não tem um poder de ingerência sobre a igreja local? Ok. Essa também foi uma questão muito pensada pelos fundadores. Eles queriam manter a autonomia da igreja local, mas eles também queriam que as igrejas fossem interdependentes, que ninguém fosse isolado, entendendo que é ruim você ficar só, que todos nós precisamos ter pessoas a quem prestamos conta. Então, eles pensaram, e eu acho que a associação ela está no meio dessa tensão, dessa boa tensão. Então, a associação toma decisões, mas a associação não tem, as deliberações da associação não possuem caráter compulsório. Elas são deliberações que chegam para as igrejas em forma de sugestão. Entendi. Agora, eu entendo, por um outro lado, que a igreja local ela deve ter um coração aberto para receber essas deliberações. Já que ela é uma associada, né? Já por ela ser associada, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por ela entender que ali, pelo menos teoricamente falando, estão as cabeças pensantes do movimento, pastores de diversas gerações, os antigos, que nos ajudam a lembrar quem somos, os mais novos, que às vezes estão mostrando rumos para onde nós devemos ir. Então, a junção dessa diversidade de mentalidades, de formação teológica e até de geração, ela pode produzir algo bom, ela pode produzir deliberações maduras, espirituais. Então, eu entendo que a igreja não deve recebê-la criticamente, mas a igreja também não deve ter uma rejeição a priori. Entendi. O senhor percebe que sempre eu fico nessa tensão, pastor, de ser e não ser. Nós temos a nossa identidade, o nosso governo individual, mas nós somos associados. E eu acho que essa tensão, vou dizer, é boa. Então, a gente nem recebe-a criticamente, mas também a gente não tem rejeição a priori. Então, acho que a igreja que consegue manter um equilíbrio adequado nessa questão, ela faz um bom uso da associação. Entendi. Então, pastor, uma pergunta de cunho voltado para esse segundo elemento do DNA do movimento batista regular das associações, que é o caráter polemista, como o senhor bem colocou. Que assuntos mais tensionais ou mais polêmicos têm tomado foco nas discussões batistas regulares da atualidade, na sua opinião? Ok. Na minha geração, eu posso elencar dois, tem outros, né? Mas eu considero dois como sendo principais. Primeiro, a liturgia. Então, eu praticamente me converti e me tornei pastor dentro de uma grande controvérsia com respeito à liturgia. Percebo que nos últimos 5 anos isso tem perdendo força, já não tem ocupado tanto debates, com algumas poucas exceções, em alguns campos do Brasil, né? Nós temos alguns campos que são um pouco mais progressistas no assunto, tem outros que são mais tradicionais e estão bem colocados, não estão tendo controvérsia. Então eu elegeria isso como sendo o principal. Na década de 80 fala-se muito da maçonaria, nos documentos, fala-se muito de várias associações que foram feitas nesse sentido. Nesses últimos anos, 5, 6 anos, eu diria que a política ela vem nesse ambiente de controvérsia. E o que tem acontecido nas associações é basicamente o que vem acontecendo nas igrejas. Pessoas com uma simpatia um pouco mais conservadora liberal, outras pessoas simpáticas a um modelo mais centro-esquerda. Eu acho que, em linhas gerais, aqui eu não posso ser muito específico, eu sei que tem muitas nuances, mas em linhas gerais eu diria que a controvérsia está mais ou menos dentro desse sistema.
Eu tenho visitado alguns campos, conversado com alguns pastores e até falado em alguns eventos em que a gente percebe que essas tensões de dentro das igrejas, elas estão chegando dentro da associação também. Eu percebo um aumento do diálogo também, né, pastor? Por exemplo, em eventos da própria Editora Batista Regular, o próprio evento da AIBREB, a próxima AIBREB, creio que no ano de 2021, é isso? Contará com a presença de pessoas que não são necessariamente batistas regulares, né? Creio que essa interação ajuda a dar novas nuances, ajuda a dar novas perspectivas e novos contornos a, talvez, aquilo que ainda se chamava antigamente de uma ideologia de gueto, né? Só nós temos a verdade, só nós temos uma boa teologia, só em nosso meio tem uma boa eclesiologia, e o que vem de fora, o que é estranho ao nosso meio, não é bom. Eu penso que essas aberturas têm contribuído para um melhor debate, um melhor diálogo em nosso meio. Como o senhor tem visto, por exemplo, conferências teológicas em que pastores batistas pregam juntamente com pastores presbiterianos, a exemplo da Conferência da Editora Fiel, eventos como, por exemplo, em que o próprio pastor Marcos Granconato tem chegado ao nosso meio em vários eventos, mas não somente ele, outros pastores batistas de cunho conservador também têm pregado em nosso meio, que não são batistas regulares. Há exemplo em Fortaleza, os batistas bíblicos, ou os bíblicos, né, por exemplo. Minha pergunta ao senhor é como o senhor vê esse diálogo com outras denominações e se essa abertura é positiva ou traz ainda alguma rejeição no nosso meio. Diria em primeiro lugar que ela é positiva, mas eu penso que a gente deve fazer uma abertura prudente. Eu acho que uma boa mentalidade, uma boa antropologia sempre parte do pressuposto que nós somos pecadores e que nosso coração é enganoso. Então, as mudanças que Deus planejou para acontecer, eu creio que se elas vierem a tomar forma, elas deveriam vir a conta-gotas, sem pensar em rompimentos radicais, justamente para, nesse processo de mudança, quem sabe Deus nos abençoar, da gente conseguir caminhar todos juntos. Uns vão andando mais na frente, outros vão andando um pouco mais devagar, mas todos andando juntos, né? Eu pessoalmente tenho dificuldade com mudanças radicais, transformações radicais. Então, de repente surge uma geração que assume as instituições e quer inventar a roda e não conseguem conectar-se com a história, com os valores, com as controvérsias. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, respondendo à pergunta, eu vejo isso com otimismo. Eu acredito que nós temos muito que aprender com os irmãos de outras confissões. Nós já temos aprendido através dos livros deles por décadas. Nós já temos aprendido hoje através das redes sociais, em que a gente os ouve, nós aprendemos com eles. E agora nós estamos vendo os primeiros sinais dessa possibilidade de trazê-los, de ter comunhão com eles. Então isso é bom por um lado, porque mostra que o corpo de Cristo é amplo. E também temos bons pastores e bons pregadores em nosso meio, né, pastor Marcos Perim? Isso é verdade. Então eu vejo com muita expectativa. Agora volto a dizer, creio que isso deve ser feito com uma prudência, a conta-gotas, de você ir experimentando essas mudanças, dá um passo, avalia como é que foi, vê como é que isso se organizou, se isso foi bem acomodado na mente do movimento, antes de você poder dar passos mais ousados. Então vejo isso com muita expectativa. Já tenho visto alguns pastores batistas regulares que estão pregando em conferências que estão fora do nosso movimento. Eu vejo que são conferências conservadoras, vejo isso com bons olhos. E acho que isso também é uma maneira da gente amadurecer a nossa doutrina da separação eclesiástica, se o senhor me permite. Precisa ser refinada, então, essa doutrina? Eu acredito que ela precisa. O senhor crê numa possibilidade de uma reformulação dos distintivos batistas regulares?
Eu não acho que precisa reformular os distintivos. Eu acho que embrionariamente está lá. Lembra que os distintivos são orientações gerais. Ele não é um tomo de teologia, mas ele já está lá. Por exemplo, os nossos distintivos, eles mostram níveis de separação eclesiástica. E eu acredito que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. Nós precisamos amadurecer um pouco mais essa doutrina. O senhor ia falar alguma coisa sobre ela? Então, eu ia dizer o seguinte, que nós precisamos perceber que há um nível de separação eclesiástica. Veja que o próprio nome está dizendo, a separação eclesiástica. Então, ela tem que ser pensada primeiramente dentro do âmbito da igreja local. A gente está se referindo primariamente ao relacionamento da igreja. Então, quando nós falamos da comunidade, quando nós falamos da eclesia, eu entendo que os nossos limites, eles são um pouco mais apertados. Então, dentro de um contexto de igreja, de repente, você ficar trazendo muitos pregadores de posições muito divergentes, isso pode trazer uma confusão para a igreja. Na igreja você tem pessoas de diversos níveis de maturidade espiritual. Então, dentro da igreja local, do ambiente eclesial, a gente tem que ter limites bem mais firmes, bem mais curtos. No entanto, quando trata do cristão individual, eu entendo que esses limites eles podem ser um pouco maiores. E eu aqui eu quero me explicar para não ser mal compreendido. Mas pensa num determinado cristão que ele trabalha num departamento qualquer e ele resolveu de repente juntar um grupo de cristãos que trabalham junto com eles, para eles se reunirem na hora do almoço, lerem um texto bíblico e orarem juntos. Então você imagina que lá tem um batista, tem um congregacional, tem um presbiteriano, etc. Então essas pessoas, elas poderiam se juntar na hora do almoço, lerem um texto bíblico, fazerem uma oração juntas, porque eles têm um elemento em comum entre eles, que é o Evangelho de Jesus. No entanto, seria muito complicado juntar as igrejas de todos esses irmãos para fazer uma grande cruzada. Aí seria complicado. Entendi. Então é isso que eu estou querendo dizer. Há níveis. Uma ABU, por exemplo, participar de uma ABU, né? Participar da ABU, participar da Fiel, pregar na Fiel, ouvir pregadores da Fiel ou de outras conferências. O pregador chamado Sacha, ele é batista regular, né? E ele prega em conferências da Fiel, né? Exatamente. Então, eu diria que isso, pastor, está no nosso distintivo. Só que eu acho que a mentalidade do distintivo é que não foi amadurecida. Talvez um tema para reflexão teológica futura dentre os nossos pastores? Acho que precisa. Tenho pensado, orado sobre isso, sempre que tenho a oportunidade de estar em seminários, conversando isso com alunos, e tentando mostrar isso, que os batistas regulares são assim. Isso muita gente pode encarar como sendo uma inovação, mas não é uma inovação. Isso faz parte do DNA batista regular. Os batistas regulares, eles sempre conversaram com outros grupos, embora mantessem a identidade da igreja local muito bem separada e muito bem delineada. Então, a mensagem final, pastor, aos nossos irmãos batistas regulares de todo o Brasil, talvez alguns desanimados, talvez alguns avessos ainda à ideia de participar de uma maneira muito direta de uma associação. Que mensagem de ânimo o senhor dá a esses irmãos batistas regulares de todo o nosso Brasil? Então, eu diria o seguinte: eu acredito que Deus está fazendo grandes coisas no nosso grupo. Eu acredito que há muita coisa que nós precisamos aprender uns com os outros, que precisamos crescer, amadurecer. No entanto, eu vejo que Deus tem abençoado o nosso grupo. Os campos têm crescido, igrejas, trabalhos missionários, expansão do nosso movimento para outros países. Tudo isso é graça, é o derramamento das bênçãos do Espírito Santo. E eu diria também que nós temos visto mudanças acontecendo, boas mudanças. É verdade que essas mudanças, para alguns elas são lentas demais, às vezes alguns até consideram tediosas demais, mas volto a dizer, eu acho que são importantes que aconteçam assim, justamente por essa diversidade do movimento. Se nós fôssemos uma seita,
Bastava uma pessoa lá de cima dar uma canetada e todo mundo tinha que mudar. Mas nós não somos assim. Nós temos uma diversidade de batista regular. E qualquer mudança que a gente vai fazer, nós temos que tentar respeitar todas as nuances do nosso movimento. E é por isso que as mudanças acontecem um pouco mais cedo. Mas boas coisas têm acontecido. A última associação nacional foi uma grande bênção. As pregações do pastor Almeida foram pregações de excelência, muito, muito edificantes. E nós temos a expectativa que a próxima será assim também. Então quero convidar você a estar conosco, quero convidar você a tentar dialogar, tentar se aproximar, ter um pouco mais de paciência. Se você é um pastor que gosta de mudanças um pouco mais rápidas, se você acha que as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, olha, em vez de se isolar, se aproxime, ore a Deus, peça para o Senhor quebrantar seu coração, quebrantar o coração dos seus companheiros. Foi a vontade do Senhor que nós tivéssemos essa identidade. Então nós podemos ser abençoados, nós podemos trabalhar pelas nossas instituições, fortalecer os nossos seminários, as nossas igrejas, as associações de senhoras, de senhores. Nós podemos trabalhar juntos. Há muito que nós podemos fazer pela obra do Senhor. Então se envolva com o movimento, participe da nossa próxima associação, se filie, venha participar. Tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração, tá? Qualquer coisa que precisar, tem meus contatos, você pode me achar aí pelo YouTube, achar o site da IBREB também, e faz contato com a gente, porque o nosso desejo é ter essa comunhão contigo, tá bom? Deus abençoe. Quero agradecer, pastor Fares, a oportunidade de estar no Teologia em Diálogo. Já assisti muitas transmissões de vocês pela internet, já aprendi bastante. Deus abençoe esse ministério e até a próxima. Nós que agradecemos, pastor. Deus abençoe o seu ministério também. Amém. Fiquei muito feliz quando soube que o senhor foi eleito presidente da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. E fico muito feliz com a desenvoltura do seu ministério também na Igreja de Pituba, com muitos eventos, também a desenvoltura, as oportunidades que Deus tem lhe dado como pregador do Evangelho. Fiquei muito feliz com o evento sobre o marxismo cultural, que Deus lhe use muito em todas as suas pregações e palestras, e muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Valeu.